esses aspectos que podem nos ensinar algo é o que nos inspira. E quando a gente vê algo na vida e isso é bom, e a gente compartilha isso com as pessoas, isso pode inspirar outras pessoas. Isso pode ser bom para elas. Isso pode dar a ela uma possibilidade de ver a vida de uma maneira que ela não via e conseguir resolver desafios ou problemas que ela tem. Simplesmente porque a gente pode compartilhar algo que a gente sabe, que a gente tem de bom. E esse processo de inspiração é bom para quem escreve e é bom para quem lê. Porque para quem lê se beneficia muito, mas quem mais se beneficia é esse que está nesse processo. Olá, me chamo James Moraes e hoje vamos falar sobre um assunto crucial no processo de composição de poesia. Mas antes disso, vou te contar um pouquinho da minha trajetória no mundo da poesia. Por muitos anos da minha vida eu tive contato com poesia e sempre via em eventos artísticos e eu ficava admirado em ver quem escrevia poesia, quem declamava, todo esse processo poético. Mas quando eu comecei a me aspirar, a escrever, eu sentia muita dificuldade. Parece que eu tinha aquilo na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar no papel. Não conseguia fazer essa tradução para colocar para escrever. E, num determinado momento, eu encontrei um curso de poesia no qual eu fiz. E esse curso me abriu muito as minhas capacidades de poder escrever poesias, de poder me expressar através das poesias. Mas isso foi um tempo de prática e eu tive dificuldades nesse processo. Dificuldades em saber como é que eu colocava as palavras, enfim, mas tem as dificuldades, e eu tive essas dificuldades mais profundas, como em que eu vou me inspirar, qual vai ser as minhas referências, para poder escrever, o que vai me auxiliar nesse processo, porque, diferentemente do que muita gente fala, que poesia é só para quem tem dom. Eu não nasci com esse dom, assim como não só para poesia, mas para várias outras coisas, e eu posso dizer para você que com a minha experiência, não é dom, é prática aliado com técnicas. E aliar a prática com a técnica nos possibilita expressar de maneira muito mais dinâmica, muito mais clara, muito mais inspiradora. Porque quem escreve poesia quer passar uma mensagem para alguém, quer compartilhar algo para o mundo, quer dar voz a algo que está dentro dela. E a poesia é um meio fantástico, porque diferentemente de um texto corrido apenas, ela carrega aspectos muito mais internos, tem mais emoção, tem mais capacidade de simbolicamente passar uma ideia. E há muitos estudos pedagógicos que comprovam que aprender de maneira mais simbólica ou começar a ver as coisas dessa maneira nos possibilita um aprendizado muito mais amplo e aplicável em várias outras coisas da nossa vida. Então a poesia tem muitos benefícios. E um dos grandes benefícios de escrever poesia é que a gente pode poder ver a vida de uma maneira muito mais rica. A gente pode ver as coisas de uma maneira muito mais ampla, amplifica a nossa visão. E esse processo de escrever poesia me levou a uma oportunidade de dar um curso presencial, não só uma edição, mas algumas. E o que eu percebi nesse processo? Que agora eu estava do lado, antes eu era aluno, agora eu estava ensinando. Mas eu pude perceber que as mesmas dificuldades que eu tinha, os meus alunos também tinham. E procurando sanar e ver alguma maneira que pudesse facilitar esse aprendizado para que eles chegassem ao objetivo deles, que era criar poesias, desenvolvi um método chamado método DIEL. DIEL, D-I-E-L. 4 letrinhas, 4 processos. Vou escrever aqui rapidinho para a gente ver. Método DIEL. Cada letrinha dessa é um processo. E seguindo esse processo,
Qualquer pessoa pode escrever uma poesia muito boa. Com a prática, vai refinando cada vez mais, claro. Mas dá para se construir uma poesia a partir desses 4 processos. Então, o que? Definir um propósito, uma intenção. Para quê? Para que eu vou escrever? Por quê? O que eu quero que essa poesia transmita? Que tipo de sentimento, que tipo de ideia? Enfim, tem que ter um direcionamento. Como um arqueiro, né? Para ele acertar a flecha no alvo, ele precisa ter um foco no alvo. Ele precisa saber onde ele quer atingir. Depois de já ter definido o propósito, o que eu quero passar e para quem, eu crio um contexto. Um contexto é um momento. E eu posso fazer isso através de uma faculdade que nós temos, que é a imaginação. Imaginação. Era algo que eu quebrava a cabeça no início. Porque eu queria fazer a poesia, queria imaginar algo sem definir um propósito. Mas no fundo eu queria um propósito, mas tudo precisa de uma ordem. Então esse método, fazendo dessa ordem, você consegue ter muito mais objetividade no seu processo de escrever uma poesia. Então eu defini um propósito, imaginei um contexto, onde acontece, quais personagens, o que contém, que tipo de palavra. Eu vou escrever. Agora é a parte da mão na massa. Escrever. Simplesmente escreva. Uma poesia não vai sair perfeitinha, já colocada no papel. Não acontece assim. Isso, mesmo nos poetas que a gente tem como grande referência no Brasil, no mundo, Machado de Assis, Gonçalves Dias, colocando esses 2 exemplos, as poesias deles não saíam assim, né? Um dom divino, assim, que ele já tinha pronto e já escrevia. Não acontece assim. Para quem aí de vocês já tocam algum instrumento, sabe que por mais que a gente tenha já uma melodia na cabeça, não é só sentar no instrumento e fazer. Né? Não vou sentar no piano e já tocar ele como está na minha cabeça. Eu preciso aliar uma prática. Então, escrever é esse processo de expor aquilo de maneira que, naquele momento que você percebe que precisa escrever, você vai simplesmente escrever. Certo? Escreve, não se preocupa se a poesia saiu ou não nesse processo. Porque depois é um processo de lapidação. Para a gente ver contextualizar melhor esse processo de lapidação, imagine uma mina de diamantes, onde o mineiro ele vai lá e no meio de uma rocha ele consegue perceber que tem um pequeno diamante ali. Só que esse diamante lá ele não está perfeito, brilhando como a gente vê no anel já depois de que o ourive foi lá e fez ele ficar reluzente, bonito. Por quê? Porque mesmo o diamante estando ali, é preciso limpá-lo, tem que tirar as sobras, tem que tirar aquilo que não precisa e deixar ele num formato mais ideal. Então, nesse processo de lapidação, vai acontecer isso. É onde eu vou colocar as regras gramaticais, que figuras de linguagem eu vou utilizar, qual a estrutura de estrofe, qual a estrutura de verso, quantos versos, qual a musicalidade que vai envolver, que é ritmo, melodia. Poesia é uma construção que existem várias regras e técnicas. Se a gente pegar a poesia de Gonçalves Dias, a gente não é por acaso que ele já escreveu e encontrar que aquilo já está nas regras gramaticais. Não é por acaso. Foi feito intencionalmente. Foi se estudado. E foi criado de maneira para ficar daquela forma, intencionalmente. Então, é um processo e um método que ajuda muito nesse processo de construção. E esse método facilitou no processo que eu percebi nos meus alunos, quando eles iam escrever poesia. Inclusive, alguns deles têm até poesias publicadas em livros.
Isso depois de ter aplicado esse processo. E viu que quanto isso abriu portas nesse mundo poético para eles. E hoje vamos falar sobre inspiração. É um processo dos mais importantes, né, quando a gente vai escrever poesia, certo? Então podemos fazer uma analogia com a inspiração, que é o nosso processo de respiração. Como é que é? A gente inspira o ar e depois a gente expira o ar. E para a inspiração, para qualquer outra coisa da vida também, funciona assim. Na respiração a gente precisa de inspirar um elemento, o ar, né, específico para a nossa sobrevivência, que é o oxigênio. Da mesma forma, quando a gente vai escrever uma poesia, a inspiração precisa ser de específicos aspectos que vão nortear a nossa poesia. Quando a gente inspira o ar, é porque isso é vital para nós. Isso é bom, né? Porque senão a gente morreria. E para a poesia também. Boas inspirações geram boas poesias. Mas será que é muito difícil ter inspirações? Precisa parar o mundo, parar tudo que a gente está fazendo para ter uma inspiração? Olha, vou dizer para você, a gente tem a oportunidade de inspiração diariamente. Para ser um bom poeta, escrever boas poesias, exige da gente um exercício diário, que é o quê? Estar mais atento às pequenas coisas. Elas podem nos inspirar muito mais do que a gente imagina. Se a gente vê alguém fazendo uma ação, tendo uma atitude boa, a gente se sente inspirado. É um bom momento para poder captar essa inspiração e criar uma poesia, por exemplo. Se a gente vê alguém tendo um ato de generosidade genuíno, e aquilo vibra na gente de uma maneira que a gente talvez só consiga explicar através de um meio poético, certo? Então, inspiração é mais do que a gente simplesmente ver as coisas como são. E para isso, vamos utilizar uma forma de ver o ser humano que os gregos da Grécia Clássica tinham. Vem comigo. Bom, isso era como os gregos clássicos viam o ser humano. 3 argolas? Não. Essa é só uma representação para a gente ver de maneira mais didática esse processo de inspiração. Bom? Então, vamos ver rapidinho aqui o que cada aspecto desse representa. Certo? Ó, o que os gregos clássicos diziam? Que essa primeira parte, né, do ser humano se chama soma. E essa argola de baixo é como se fosse uma escada, certo? Nós vamos perceber isso mais para frente. Porque esse aspecto do meio eles chamavam de psique ou psique. E esse aspecto lá em cima chamavam de nous. Mas são nomes assim estranhos, né? Soma, Ainas, né? O que significa cada coisa, cada aspecto desse? Então, como é que os gregos viam cada parte desse aspecto humano? Soma, eles queriam dizer que é o quê? A parte mais concreta. Relacionando com o ser humano, é o quê? Nosso corpo. É onde a gente tem os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Esse contato que a gente tem com as coisas físicas. A gente encosta em algo, tem a parte material disso, a parte concreta, densa, que era como eles diziam, certo? Aqui também é onde está a energia das coisas, o que move as coisas, enfim, essa parte mais concreta, palpável, observável. Então, eles têm outra explicação para as coisas mais sutis.
Por exemplo, as emoções. As emoções é esse aspecto aqui do ser humano, que é a psique. A psique é onde ela trabalha o que sentimos, como vemos o mundo, como sentimos as coisas. Sentimos não no sentido de tato, mas no sentido em que, por exemplo, a gente pode observar isso quando a gente vê alguém triste, a gente sente. E mesmo vendo uma pessoa que aparentemente está sorrindo, está alegre, se a gente parar para observar ou sentir, essa pessoa pode estar precisando de uma palavra amiga, de um ombro, precisa, ou seja, está passando por um momento de certa dificuldade, mesmo aparentando estar sorrindo. Então, quem é que sente isso? Quem é que sente esses aspectos? É a psique, é esse nosso veículo emocional. E outra parte, outro aspecto dos gregos falavam, do ser humano é nous. Nous é a parte mais elevada, é aquilo que ele tem de melhor. São suas virtudes, o altruísmo, aquilo que faz ele pensar nas outras pessoas e até, se possível, dar vida. Então, é essa parte aqui, ó, nous, é onde está o melhor do ser humano. Então, aqui, em cima desse aspecto didático, vamos ver como pode acontecer esse processo de inspiração, porque todos nós temos esses veículos, esses aspectos, todos nós. E a inspiração, ela tem uma irmã gêmea que é um pouco diferente, mas é a irmã gêmea, porque andam juntas. Esse lado aqui, vamos colocar inspiração. Do outro lado, vamos colocar sua irmã, transpiração. Bom, uma é diferente da outra por quê? Porque uma traz para dentro, a outra de dentro para fora. Inspiração, a gente viu que na respiração é o quê? Trazer para dentro. E a transpiração, na anatomia é o quê? Geralmente é o suor, né? A gente está transpirando, está saindo de dentro para fora. É esse processo, transpiração. É quando a gente vai colocar o processo da mão na massa, do papel e lápis, do smartphone, né? Hoje também pode escrever no smartphone também, tem várias maneiras de armazenar nossas escritas, né? Mas, enfim, o processo não muda. Por quê? Porque a inspiração é nada mais nada menos do que a gente começar a observar como as coisas funcionam e buscar enxergar nelas um sentido maior do acaso. Por quê? Será que as coisas existem por acaso? Aquela flor que a gente deixa na nossa sala, será que ela simplesmente existe por um acaso? Porque esse aspecto de tentar compreender essa linguagem poética é justamente tentar se aprofundar nas coisas. E para aprofundar nas coisas, é preciso que a gente encontre um sentido nas coisas. E esse sentido está além do acaso. Por quê? Porque tudo tem um motivo para existir e tem uma função. Todos temos uma função. A flor, o nosso petzinho, o cachorro, cada pessoa tem uma função, não apenas uma função de trabalho, uma função dentro de uma sociedade, mas uma função na vida, e assim como uma poesia. Como cada um tem uma função, também viemos para dar uma palavra ao mundo. Essa palavra pode ser dada pela poesia. Só que inspiração e transpiração, como é que acontece? Como é que a gente pode fazer disso algo rotineiro no nosso dia, em que a inspiração esteja participando da nossa vida? De que maneira? Inspiração é como o processo da gente trazer para dentro. E para isso, como no método grego e no ser humano, é buscar as coisas, as melhores coisas que temos dentro de nós. Isso vai reunir o quê? O nosso contexto de vida, enfim, mas todos nós temos algo de bom. Todos nós temos uma virtude, todos nós temos. E elas estão aqui em nós. Então, é preciso que
é preciso um processo de se interiorizar? É preciso. Por quê? Porque para eu conseguir fazer essa percepção daquilo que é bom, virtuoso e daquilo de bom que eu tenho, que eu quero compartilhar, é preciso que eu comece a buscar uma visão desse aspecto, desse nous que há dentro de mim. O que há de melhor em mim? É esse processo, eu vou me inspirar. Mas eu posso me inspirar em uma flor, por exemplo? Posso. Eu vou tentar enxergar nela o que ela tem de melhor. Será que uma árvore, o que ela tem de melhor, é só dar sombra, é só dar fruto para a gente? Não. Ela tem um sentido, ela pode nos ensinar muitas coisas. Por exemplo, fortaleza. Será que é fácil para uma planta nascer, crescer, sair de uma semente, enfrentar todos aqueles desafios dentro do solo, os bichinhos que querem comer, e ela sair, encontrar a luz do sol? Enfim, existe algo a nos ensinar. Então, esses aspectos que podem nos ensinar algo é o que nos inspira. E quando a gente vê algo na vida e isso é bom, e a gente compartilha isso com as pessoas, isso pode inspirar outras pessoas. Isso pode ser bom para elas. Isso pode dar a ela uma possibilidade de ver a vida de uma maneira que ela não via e conseguir resolver desafios ou problemas que ela tem. Simplesmente porque a gente pode compartilhar algo que a gente sabe, que a gente tem de bom. E esse processo de inspiração é bom para quem escreve, é bom para quem lê. Porque para quem lê se beneficia muito, mas quem mais se beneficia é esse que está nesse processo de buscar ver além das simples coisas. Então, poesia é uma linguagem, é uma forma de captar cada vez mais a essência das coisas. De não só as coisas pelas coisas, mas as coisas pelo seu sentido, pelo seu valor. E esse processo de inspiração é como se fosse dirigir um carro. A gente precisa de uma direção. A gente não entra no carro sem saber onde quer chegar. Tem que buscar isso de maneira rotineira no nosso dia. Como? No simples lavar-louça. Lavar-louça é só lavar-louça? Não. É um processo de aprendizado. Por quê? Porque existe ali o que a gente pode perceber ao lavar a louça no nosso aspecto sensorial. A água, como é que é o fluir da água nas mãos, que sensação isso provoca, de relaxamento, de alguma coisa, como é que isso no meu corpo isso acontece? E depois disso tentar compreender o que eu sinto ao lavar a louça, o que eu sinto ao fazer tal atividade, o que eu sinto ao ouvir tal música, o que eu sinto ao ver o pôr do sol. E a nossa parte nous, que é quando ele vai começar a traduzir como aquilo é bom para a vida dela e para os outros. De maneira que, como um pôr do sol pode me inspirar melhor? Bom, tem coisas que são difíceis de explicar, porque o pôr do sol existe aquele sentimento, aquela saudade que a gente não consegue explicar. Isso desde criança. Criancinhas param para ver o pôr do sol e veem. Por quê? Porque isso chama, isso tem vibra dentro. Isso pode ser um aspecto inspirador. Então, grandes poetas geralmente fazem uma bela poesia que perdura por décadas, por séculos até. Por quê? Porque inspira os outros. Algo bom. Pode perceber isso. Músicas também têm esse processo muito próximo da poesia. E grandes músicas perduram por muito tempo. Por quê? Porque houve um processo com um sentido muito maior de só fazer música, de só fazer poesia, só por fazer. Então, inspirando os outros, a gente consegue se beneficiar muito desse processo. Por quê? Porque a gente começa a ver a vida de maneira mais ampla, de maneira mais rica. A gente começa a estar mais atento aos pequenos detalhes do nosso dia a dia. E isso, de maneira objetiva, faz com que a gente viva mais. A gente consegue
retirar mais das nossas experiências da vida. Então, isso é inspirador, inspira. Só que não é só inspirar, né? Também é um processo de suar, de colocar a mão na massa, que é transpiração. Aquele compositor de ópera famoso, Beethoven, dizia algo que até hoje é famoso, né? Ele falava que o processo dele compor música era inspiração e transpiração. Inspiração, ele falava que era 10%. 10% do processo. E transpiração era 90%. Por quê? Porque é assim que acontece. Imagina só, é muito fácil para mim imaginar um quadro pintado. É muito mais fácil agora. Eu não tenho aptidão para pintar um quadro. Então, mesmo eu imaginando, tendo na minha mente, eu preciso ter uma técnica, eu preciso ter um método, um processo, para que aquilo possa aparecer, que eu possa pintar, que eu possa traduzir o que eu estou vendo lá. Então, existe muito esforço. Então, para Beethoven, também tinha que se esforçar muito, ele tinha que compreender as notas, tinha que entender como é que acontece uma harmonização de uma música, tinha que saber como é que funcionavam os instrumentos que ele ia compor. E ópera são muitos instrumentos, né? Então, esse processo de transpiração é nada mais do que o processo dele querer expor aquilo que ele se inspirou. Mas se ele só falasse da inspiração dele para os outros, não faria não teria tanta capacidade como as músicas dele que até hoje estão aí. E passam muito mais ideia do que ele simplesmente fosse falar. É aquilo que ele percebeu. E através da música ele colocou isso. Mas há outras formas de colocar. Temos a poesia, a dança, a pintura, enfim, várias vertentes artísticas que nos possibilitam de trabalhar isso. Inspiração, transpiração. Mas só na arte? Não. No nosso trabalho, na nossa convivência. Enfim, a gente pode aplicar isso em tudo na vida. Por isso que poesia é bom. É bom porque faz com que a gente consiga perceber a vida de maneira mais ampla e mais rica. Certo? E a inspiração envolve alguns processos. Como, por exemplo, observar mais o meu cotidiano. No simples cantar de um pássaro, a gente pode tirar uma grande inspiração para uma bela poesia. Gonçalves Dias, quando escrevia aquela poesia, na minha terra tem palmeiras onde canta um sabiá, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele fez isso quando ele morava em Portugal, mas ele queria falar bem do Brasil, mas não podia. Então, como é que ele colocava isso? Colocava isso de uma maneira poética. E até hoje, em recitais, Brasil afora, é recitado esses poemas. É um exemplo, né? Existem muitos e muitos poemas e muitos poetas que trabalharam nesse processo de poder compartilhar algo bom para as pessoas. Então, observe mais seu cotidiano. Observe mais como você faz as coisas. Observe mais as pessoas. Observe mais os momentos que você vive. Outro exercício nesse processo de inspiração é você buscar ver além das aparências das coisas. Ver além das aparências. Por quê? Porque muitas vezes as aparências se enganam. Já foi no hortifruti, você viu aquele abacate bonito, e quando você vira tem uma parte que está meio pretinha e fala, isso aqui está podre, não presta. Mas às vezes é só um amassadinho ali, superficial, e não comprometeu nem 5% do abacate. Mas ele pode aparentar estar ruim, mas não está aproveitado. É
meio que buscar fazer essas analogias na vida. Então, esse exercício de ver além das aparências, nesse processo de inspiração, é ver as coisas além dos nossos interesses. Ver além das funções que elas simplesmente têm. Buscar ver de maneira mais profunda que aquilo não é por acaso, aqui existe uma potência enorme que tem dentro daquilo ali. É a mesma coisa de uma mãe com um filho. As mães geralmente elas veem capacidades no filho muito mais profundas do que outras pessoas. Então é meio que viver isso junto com as coisas. Dar valor a cada coisa e começar a entender os momentos que acontecem na nossa vida, por quem passa na nossa vida. Tudo tem um porquê. E a inspiração está muito ligada a isso, porque nos faz aprofundar e entender qual o sentido daquilo. Né? E a transpiração é a parte prática mesmo. Primeiramente é o quê? Papel e lápis. Ou caneta. Ou até smartphone, né? Porque hoje tem pessoas que já não utilizam mais papel, mas o smartphone também. O importante é um lugar onde você escreva. Só isso. E que você possa guardar para poder rever depois e continuar a sua poesia. Primeiramente, só escreva. Não se preocupe se a poesia vai estar certinha. Não se preocupe. Se preocupe apenas em colocar aquilo que você está sentindo. Está sentindo. Que tipo de emoção você está sentindo? Que tipo de sentimento você está vivendo naquele momento? Qual o seu estado que você está? Descrever. Apenas coloque. Tente expressar isso no que você vai escrever, de maneira com que as outras pessoas possam entender aquilo que você quer passar para elas. Certo? Sentindo. E outro passo da transpiração é você poder colocar aquelas regras e técnicas que a gente já tinha comentado antes, que são necessárias para a poesia, são seus fundamentos. Então são regras, técnicas, regras gramaticais, né? Regras, técnicas, enfim. É o quê? É a parte de dar forma à poesia, de colocar as palavras no lugar certo, de fazer com que as figuras de linguagem sejam coerentes com a mensagem que eu quero passar, enfim. E outro aspecto importante na transpiração é o quê? Prática. Praticar. Escreva todo dia, se possível. Escreva e leia. Busque referências também. Leia. Tente ver de maneira como se você estivesse analisando. Tentar compreender por que o compositor, o poeta colocou justamente aquela palavra naquele lugar, aquele tipo de rima, aquele tipo de figura de linguagem. Por quê? Isso varia de muitas possibilidades. Um país igual ao nosso, que tem tantas formas de linguagem, a cada região, né? É um fator, por exemplo. Isso você pode determinar, por exemplo, no cordel. O cordel é a alma nordestina. Qualquer um que vê um cordel sente o Nordeste, porque isso é característico de lá. Então é uma forma que você pode dar. E isso só vem com a prática. Prática, prática, prática. Escreva todos os dias, se possível, e leia também, certo? E chegando a esse momento que você vai praticando, 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 você começa a ter um refinamento. Refinamento. Ou seja, à medida que você vai... É como se fosse aquelas pessoas que esculpem jarros de barro. Já viu? Ficam rodando ali o barro, aquela bola de barro, depois vira aquele jarro bonito. Ou seja, teve um tempo até ele ter esse refino da forma, ficar perfeitinho, bonito, mas antes era um pedaço de barro que
ninguém dava nada, né? Era um monte de barro. Mas depois virou um jarro útil e bonito. Então, ou seja, deu um refinamento naquela forma. Mas até chegar a esse processo, ele teve muita prática. Então, tenha paciência com esse processo. Não se preocupe, não tive muita inspiração nessa, não estou 100% inspirado. Não, simplesmente veja o seu momento e escreva. Escreva, comece a praticar. Aos poucos, esse processo de inspiração vai se tornando mais presente no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você vai começar a perceber isso mais nos momentos que você tiver com alguém que você goste, se você estiver em algum local bonito, ouvindo uma bela música, uma dança, enfim. E depois disso, é opcional para você, você pode guardar as poesias para você ou você pode compartilhá-las. Esse processo de compartilhar, mas será que eu já tenho que escrever o livro agora? Não. Tem pessoas que querem escrever livro, publicar um livro, outros querem colocar nas redes sociais, criar um blog, um youtuber, não sei. Mas compartilhe primeiro com as pessoas ao seu redor. Compartilhe com seu companheiro, companheira, com seus pais, seus irmãos, com um amigo, você, enfim. Começa a colocar isso aos poucos para as pessoas e começa a ver qual o feedback também. Para as pessoas que você tem mais intimidade, pergunte de maneira mais direta também o que você achou, essa poesia te inspira alguma coisa, o que você sente ou percebe quando você leu essa poesia, quando eu te contei essa poesia. Isso, aos poucos, você vai tendo mais confiança. E aí você vai tendo um direcionamento do processo que você vai estar desenvolvendo, certo? Então, inspiração e transpiração é um processo que todos podem fazer. Então, todos podem fazer poesia e todos podem fazer boas poesias. Poesias que inspiram, poesias que vão perdurar há muito tempo, porque aquilo que inspira alguém, aquilo fica unido, né? Imagina uma poesia sua mudar uma forma de ver de uma pessoa. Isso vai estar para sempre na vida dela. Vai mudar a vida dela por completo. Isso ela vai passar também para outras pessoas. Então, inspiração e transpiração é um processo crucial quando você for fazer poesia. Mas comece. Esse é o simples passo. Comece. Não se preocupe se está 100% inspirado ou não. Comece. Então, inspiração e transpiração. Processo crucial quando for compor uma poesia. E se você tiver alguma dúvida, ou se você quer compartilhar uma experiência que você teve durante esse processo, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o maior prazer em te responder e te ajudar, tá bom? Então, é isso. Continue acompanhando nossos próximos conteúdos, que vai ter assuntos diversos, porque poesia é muito amplo, é um universo infinito. E quanto mais capacitado a gente está, melhores poesias, de maneira mais clara e fiel àquilo que a gente está sentindo, a gente vai poder escrever e poder compartilhar com as pessoas, inspirar outras pessoas, tá bom? E fica aqui um grande abraço, até a próxima.